Oi, mas que coisa, muito boa noite, moças e rapazes, senhoras e senhores, meninas e meninos, meninos e meninas. Você está aqui ouvindo o programa no SBP, Sistema Brasileiro de Podcast. Você vai ouvir no seu Roda Jequiti. Fique onde você está, ouvindo no seu fone, que você irá concorrer ao prêmio valendo R$1 milhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Agora repita comigo: 1, 2, 3, PIN, 5, 6, 7, PIN, 9, 10, 11, PIN, 13, 14, 15, PIN, oi, ai! Droga, que inferno. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Muito bem, meus amiguinhos, amiguinhas, chegando ao episódio número 16 do Sonic Cast. Sim, você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Você não está no podcast Joe Rogan, porque aqui nós não somos anti-vacina, ao contrário, nós não somos anti-vax, nós somos a favor da vacina, tanto que o apresentador deste podcast é ainda um paciente em estudo de uma vacina ainda em fase de teste, para vocês verem como eu acredito no estudo. Até porque você também não está no Flow Podcast. Aqui ninguém vai fazer nenhuma acusação de nazismo ou algum tipo de insinuação, não, ao contrário. Crazy Art Sonic NM, a marca deste artista aqui, ela é uma marca antifascista, antinazista, anti-opressão, uma marca verdadeiramente libertária. Eu preciso, né, gente, começando assim, já esse episódio 16 do Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, vocês sabem que eu preciso, começo assim já bem doido, assim, pra contextualizar, pra colocar vocês no lugar, pra explicar o porquê de algumas coisas acontecem, né? Eu comentei aqui do John Rogan. Se você está ouvindo neste momento o Sonic Cast, você não faz a menor ideia de quem seja John Rogan, mas você está ouvindo o Sonic Cast, que é um podcast. John Rogan nada mais é do que o cara que tem este produto chamado podcast, o mais famoso de todos, o mais famoso, o mais ouvido do mundo, que, coincidência ou não, é um produto do Spotify. O Spotify patrocina o podcast do Joe Rogan. E aí vocês vão perguntar, tá, mas quem é Joe Rogan? Bom, se tu por um acaso, assim, já viu alguma luta de UFC, e no final da luta reparou que sempre vem um carequinha ali, meio porradinho, entrevistar os lutadores, depois que eles estão com a cara toda destruída. Bom, aquele cara ali é o John Rogan. Ele é muito famoso nos Estados Unidos, é o cara que praticamente criou e popularizou essa ideia de botar os microfones, entrevistar as pessoas. E o que andou acontecendo? Por que eu falei dele aqui no início? Porque ele anda disseminando algumas ideias anti-vacina no seu podcast. E basicamente aquela coisa americana, assim, de achar que tudo é liberdade, tudo é possível, tudo você pode falar, você tem direito de falar o que você quiser. O que aconteceu? Alguns artistas, entre eles o Neil Young, por exemplo, ameaçaram tirar as suas músicas da plataforma Spotify caso o Spotify não tirasse o John Rogan do Spotify, ou pelo menos, né, ele sofresse algum tipo de punição para ele parar de divulgar ideias anti-vacina no seu podcast. O que aconteceu? O Spotify segue patrocinando o podcast do Joe Rogan. O Neil Young não tem mais as músicas dele aqui no Spotify. Em outras plataformas você até encontra, mas no Spotify, a plataforma em que alguns artistas fizeram este boicote, ela ainda continua existindo. Por isso que eu digo, você não precisa ouvir o podcast do Joe Rogan porque ele é anti-vacina. Você pode ouvir o Sonic Cast, o podcast Elogio e Cremoso, esse amiguinho aqui de você, Sonic NM, que vem contando através de todos os episódios como é que tá sendo essa questão de ser um paciente ainda em estudo de uma nova vacina. Então, se temos dentro aqui da plataforma Spotify vários podcasts para você ouvir, e vários deles, a grande maioria, na verdade todos os podcasts são gratuitos. Bom, os podcasts gratuitos vai ter aquele que é anti-vacina e tem esse aqui que é completamente a favor da vacina. Então você pode ter a sua liberdade em escolher o podcast que você mais gosta, tá bom, gente? Outra coisa, aqui também não é o Flow Podcast. Eu não sou o Monark, até porque o Monark pra mim era aquela bicicleta dos anos 80, né? Mas no caso, né, se você também não sabe quem é Monark, se você também não sabe o que é Flow Podcast, eu vou contextualizar mais uma. O Flow Podcast é o podcast mais famoso do Brasil, mais ouvido do Brasil. E entre os seus apresentadores tinha um cara, né, porque ele foi demitido, pelo menos nessa semana em que eu estou gravando o Sonic Cast, ele foi demitido porque ele começou dentro ali do podcast
tentar difundir algum tipo de ideia nazista. Sim, no ano de 2022 existem pessoas que ainda acreditam que o nazismo possa ser defendido ou possa ser propagandado ou até mesmo fazer algum tipo de apologia. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas o monarca ele era nazista? Não, eu realmente acho que ele não era nazista, gente. Mas quando você tem um microfone na sua frente e você fala para várias pessoas, que você tem um grande alcance, que você também é formador de opinião, você tem que ter responsabilidade por aquilo que você fala. E para quem não tá ligado, ele veio dizer, né, lá no Flow Podcast, que ele defende a ideia de uma liberdade total. Então, para ele, a liberdade seria o suficiente se no Brasil existisse um partido nazista. Então, que aí as próprias pessoas poderiam optar e contestar o nazismo se tivéssemos um partido nazista. Mas é bom a gente lembrar que pela lei número 7.716, fazer apologia a nazismo é crime. Falar de nazismo, ser nazista, defender ideias nazistas, você usar de uma rede pública ou privada para difundir ideias, falar, difundir, fazer propaganda de nazismo é um crime. Então, você tem que saber diferenciar a diferença. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é tu cometer um crime a favor do que tu tem na tua cabeça como liberdade. Então, é interessante a gente colocar também, porque assim como o Flow Podcast, como o podcast do Joe Rogan, são podcasts que estão disponíveis nessa plataforma que você ouve o SonicCast. Assim como existem outros milhares de podcasts muito mais famosos e minimamente com mais grana e estrutura que o meu, mas é aquela coisa, né? A liberdade está aí. Você pode dar ouvido àquilo, dar ouvido a isso, mas aqui você sabe o tipo de ideia que é defendido, o tipo de linha editorial que eu vou manter aqui para sempre. Eu comentei lá no início aqui de 2022 que seria um ano complicado, né? Um ano de eleições, um ano que a gente sabe que muita notícia falsa acaba surgindo, muita pauta muito periclitante acaba ficando no ar, às vezes a gente não sabe exatamente no que acredita, no que não acredita e tudo mais, mas assim, tudo que eu trago aqui de informação séria, eu trago com a fonte junto. Então, quando a gente traz a fonte junto, não é só mais a nossa opinião, também é no que a gente se baseia para falar, para dar a nossa opinião com um mínimo de conhecimento, um mínimo de pesquisa, tá, gente? Bom, tirando essa parte, a abertura aqui que eu precisava de fato contextualizar isso para vocês, estamos chegando aqui aos 7 minutos e 30 segundos, eu vou dar o meu primeiro gole d'água, só um segundo. Porque eu preciso contar pra vocês, gente, o seguinte. Eu tinha comentado no episódio passado, no episódio 15 aqui do SonicCast, que eu tinha tomado a minha segunda dose da vacina, que eu estou participando do estudo do Hospital de Clínicas, e que tinha sido revelado, né, que eu não estava no grupo do placebo, que sim, eu estava no grupo da vacina. E que daqui uns dias, muito provavelmente, eles me chamariam para tomar a terceira dose. No dia que estou gravando o SonicCast, vocês vão ouvir no tempo de vocês, daqui a 2, 3, 20 anos o podcast vai estar sendo ouvido, mas no dia que gravo o episódio 16, eu já tomei a terceira dose dessa vacina. Eu tomei no dia 5 de fevereiro, que foi um sábado, tá, de 2022, a terceira dose dessa vacina. E eu fui todo belo pensando assim, bom, agora que eu já sei que eu já estou no grupo da vacina e não mais do placebo, então eu vou tomar de fato a terceira dose da vacina. Nananina, não! Eles precisam de fato saber se todo mundo ali que tá como paciente, eu digo cobaia porque é no popular, mas é paciente que se chama, um paciente de um estudo dessa nova vacina, se essa vacina de fato tem a sua eficácia comprovada. Só que agora eu pensei assim, bom, quando era meio a meio, né, tu poderia ou receber placebo ou receber vacina, eu tive a sorte de estar no grupo da vacina, eu acho que agora eu vou ter sorte igual, porque é o seguinte, agora é o seguinte, a dose 1:8, o que eles me explicaram? De cada 8 pessoas, 5 vão receber a dose completa da vacina, 3 vão receber meia dose e somente 1 vai receber placebo, ou seja, é 1:8. 1 placebo, 8, 5 vacina e 3 meia dose. Então, eu acho assim, que quando era meio a meio eu tava no grupo dos que pegou a vacina, acho que agora, vamos lá, eu pensei assim, papai do céu, tá, eu aceito até estar nesse grupo do placebo agora, porque, pô, quando eu tava lá meio a meio, né, pelo menos bota uma meia dose aí pra mim, pra eu ter a certeza, né, mas então pra contar pra vocês que sim, já tomei a terceira dose da vacina desse estudo, né, que é do laboratório Spectra,
patrocinado pela Clover e aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde esse podcast é gravado, esse estudo aqui é aplicado pelo Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, tá? Então, vejam só, Spectra, Clover, Hospital de Clínicas, 3 fontes citadas, oficiais, que pregam pela ciência e não é nada de um grupo de Zap Zap, ou que eu acho que eu vi, ou que vai dar embolia, ou que não sei o que, ou que vai virar jacaré. Você, novamente, falando de vacina, sai daqui, já falei que eu não te chamei. Então, estou citando fontes oficiais, vocês estão conhecendo, ouvindo esse podcast, uma pessoa real que participa de um estudo, porque muita gente diz assim, as vacinas sendo aplicadas agora nas crianças, nem passou por estudo nenhum. Não, gente, todas as vacinas passaram por estudo. As crianças agora estão recebendo uma dose menor da vacina, né, proporcional ao tamanho do seu corpo, né, toda na vida tem estudo, gente, não é assim. Então, ouçam as pessoas que estão próximo da realidade e minimamente tiverem dúvidas sobre o que eu falo por aqui, me mandem perguntas, eu sempre respondo, trago os feedbacks aqui, esclareço tudo que eu estou falando, tudo que eu estou participando, tudo que eu estou vivendo nesses últimos meses, eu trago aqui pra vocês. Então, não deem ouvidos ao grupo do Zap Zap da família, aquela fonte que tu não sabe de onde veio, o tiozão do churrasco que mandou que ele viu da papagaio da vizinha. Não, gente, vamos focar no real. O real é o que nós temos aqui, tá, gente? Bom, precisava contextualizar outra coisa também, gente. Nós estamos no episódio 16 do Sonic Cast, né? Você sabe, o podcast redondinho e cremoso. E neste episódio vocês vão começar a fazer uma contagem regressiva, né? Faltando 4 episódios. No caso, esse aqui seria o 5º, né? Então, faltando este e mais outros 4 episódios para acabar a primeira temporada do Sonic Cast. Sim, esse podcast terá um fim da sua primeira temporada. Por quê? Bom, gente, lá na ideia original do Sonic Cast era eu pegar os textos do meu livro, contar aqui pra vocês através de episódios temáticos e sempre que tivesse algum outro assunto, podendo agregar. Misturei também com a ideia das dicas culturais, também comecei a misturar com coisas do cotidiano, sempre que eu quisesse dar uma opinião sobre algum assunto, eu falei que eu ia dar. Lá no episódio piloto eu já expliquei tudo isso. E nós estamos chegando aos finais aqui, os últimos textos do livro. Então eu preparei para essa primeira temporada 20 textos. Vão ser 20 episódios. Então, como estamos no episódio 16, então vocês fazem a contagem regressiva. Os últimos 5 episódios para terminar a primeira temporada do Sonic Cast. Tá, mas depois de terminar, o que tu vai fazer? Pois é, gente, depois que terminar a primeira temporada, a partir do episódio 21, começaremos uma segunda temporada de Sonic Cast. E aí mais pra frente eu vou contar pra vocês o que eu estou preparando, quais são as minhas cartas na manga aí para a continuidade desse podcast, que já tornou-se parte da minha vida, que é impossível de eu não fazer, de eu não gravar, de eu não sentar aqui, de eu não preparar assuntos, porque já virou parte do meu trabalho. Eu já tá dentro do cronograma ali do meu mês, que eu tenho que 2 vezes sentar e gravar o Sonic Cast. Separar assuntos, separar direitinho. Então, não fiquem órfãos, vocês não vão ficar órfãos do Sonic Cast. Talvez tenha algum intervalinho a mais ali no final da primeira temporada, para começar a segunda, no caso, entre o episódio 20 e o 21, ainda não chegamos, estamos ainda no 16, se acalmem. Se bem que o cara pode estar ouvindo esse podcast daqui a uns 5, 6 anos, né, e já tá lá com 50 episódios e o cara tá lá no 16 ainda, eu tô ouvindo falar isso agora. Se for o seu caso, me avise, me manda daqui 5 anos, eu tô ouvindo o podcast só hoje, pra eu saber que alguém fez isso que eu tô falando aqui agora, ouviu completamente, né, atrasado aqui do tempo, né. Mas a ideia do podcast é isso, a gente grava, fica lá na podosfera mundial, tu pode ouvir a hora que tu quiser, de boa, no teu tempo. E... falei muito hoje já, né, nossa, deixa eu tomar mais um gole d'água, hoje eu tô muito elétrico, só um pouquinho. Eu engato uma quinta marcha aqui, pareço um carro desgovernado. Bom, gente, você sabe, esse podcast tem um patrocínio, que é @Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Sigam os guris no Instagram, @Draft Personal Soccer. Me manda lá, diz assim, cheguei aqui através do Sonic Cast, vamos mostrar que esse podcast é bonito, é legal, porque assim, como eu comentei antes do Flow Podcast, né, nessa semana que rolou toda essa confusão lá desse papo de nazismo, apologia ao nazismo, muitos patrocinadores saíram do Flow Podcast. E as marcas têm que entender que existem muitos materiais
tanto na internet, no canais de YouTube, podcasts, galera fazendo um conteúdo muito bacana, que pode também estar recebendo o patrocinador. Então, para as marcas se ligarem, não colocar todo o dinheiro de vocês só no grande produto, na grande mídia, não. Pequenos influenciadores, pequenos canais, pequenas vertentes também fazem um trabalho bom e que, olha, vou dizer que vão te constranger muito menos e não vão dar tanta patuscada que nem alguns muito grandes, né? Aquela coisa, né? Como diria, né, o tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então vamos lembrar disso, né? O Homem-Aranha nos ensinou muitas coisas, né, gente? Bom, vamos agora ao texto do livro de hoje, gente. Deixa eu só fazer um negócio, deixa eu dar uma subidinha aqui na minha cadeira. Opa, olha aí. Bom, aquela cadeira que é hidráulica, tem uma alavanquinha, eu preciso dar uma subida nela. Bom, gente, o texto do livro de hoje, estou olhando aqui a data, tá? Eu escrevi ele no dia 31/8/2018, tá? E um texto que fala, eu já falei no episódio passado, inclusive, sobre uma historinha lá com Educar, né? Porque eu trabalhava numa gravadora, e esse texto fala um pouco sobre isso. Tem mais ou menos uma passagem da época de lá, mas sobre uma coisa que me falaram uma vez, uma frasinha que ficou na minha cabeça e que eu fui, né, trazendo para a minha vida, para o resto da vida. Então, vamos ao texto de hoje. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, meu pai pegava muito no meu pé, pelo fato de eu ser roqueiro e me vestir com roupas estranhas, usar correntes e etc. E então, me disse uma frase que marcou a minha vida, abrindo aspas para a frase que o meu papai me falou. O seguinte: quando o cara é artista, ele pode se vestir do jeito que ele quiser. Tu tens é que trabalhar. Fecha aspas. Bom, na época, eu trabalhava na já falada gravadora, onde no estúdio eu me vestia como eu queria. Até instituir o bermudão por lá. Pois bem, pelo fato de não trabalhar só no estúdio, junto às bandas, mas também precisava ir no escritório, percebia que meu pai ficava incomodado de me ver vestido com roupas, entre aspas, fora dos padrões. Então, nessa época, o fato de vestimenta era um motivo de algumas brigas. Não tiro a razão dele em partes, mas acho que era muito mais um constrangimento pessoal dele do que uma preocupação de pai com o julgamento dos outros em relação ao seu filho. Enfim, a tal frase, quando for artista pode se vestir do jeito que quiser. Bom, nesse livro eu conto várias desventuras até chegar na famigerada Crazy Art Sonic Name. E hoje em dia sou um dos mais conhecidos por fazer camisetas e roupas personalizadas, onde todos pagam para se vestir com criações minhas. Sou um artista e posso me vestir do jeito que eu quiser, mas mais do que isso, dito a moda com as minhas criações. Portanto, cuide o que vocês falam para os seus filhos, eles podem interpretar a frase até que ela os favoreça. Então, assim, ó, aquela coisa que a gente diz, né? Quando o pai às vezes pega no pé de um filho, quando o filho é adolescente, como eu falei, de idade 16, 17 anos, é aquela coisa, a idade da rebeldia, tu não quer dar muitos ouvidos pro teu pai, pra tua mãe, tu acha que sabe tudo, a gente, né, chega nessa idade, tu acha que sabe tudo, e quando tu vira adulto de verdade, tu vê que não sabia bosta nenhuma, né? Mas enfim, foi uma frase que ficou, que me marcou, que eu pensava assim, pô, vou ter que ser artista pra trabalhar, pra me vestir do jeito que eu queria, porque eu, né, eu vestia bermudão, usava uns meião lá em cima, né, os Adidas Superstar, corrente, aquele visual bem new metal, anos 90, anos 2000 ali e tal, e eu lembro que eu fiquei com essa frase na cabeça, que como eu trabalhava na gravadora, eu vi os artistas gravando lá, então chegava, por exemplo, os galdeirão, pá, vestido de galdeirão, chegava os roqueiros vestidos de roqueiro, galera do reggae lá com os dreadlocks e tudo mais, e eu tava naquele meio, porque eu trabalhava no estúdio, eu pensava, bom, aqui tá tranquilo eu me vestir do jeito que eu quiser, com a roupa que eu quiser e tá tudo bem. Mas eu tinha também que frequentar o escritório, porque eu era o famoso auxiliar administrativo daquele estúdio. Então, às vezes, tinha que levar alguma coisa no escritório, do escritório pro estúdio, do estúdio pro escritório. E quando eu chegava lá, eu tava vestido com a roupa que eu usava. E eu via que o meu pai dava aqueles olhares assim, não gostava muito. Porque ele assim, filho, tu frequenta também o escritório. Eu pensei, mas eu vou trabalhar como? Eles queriam que a gente usasse um uniformezinho lá, que era a camiseta da gravadora lá e tudo mais. Ela até eventualmente usava. Mas é aquela coisa, eu me sentia preso, assim, cara, qual é a lógica? É só uma roupa. O que conta? É o meu trabalho aqui, a roupa que eu tô vestindo. Eu tô trabalhando numa gravadora. É música, é outra coisa, ninguém tá prestando atenção na roupa, né? E eu fiquei durante muitos anos com essa frase na cabeça, né? Com que eu só poderia me vestir do jeito que eu quisesse a hora que eu virasse artista. E se você está ouvindo o Sonic Cast hoje, você sabe que sim, que eu sou um artista, que a Crazy Art Sonic Name, esse ano de 2022, onde estou gravando o podcast ainda, ela vai completar 14 anos, então olha,
né? Hoje em dia eu nem penso mais a roupa que eu vou vestir, o que eu vou botar, o que eu não vou, sabe, tu se desprende disso, né? Porque já transcendemos essa parte, né? Mas eu lembro que essa frase ficou na minha cabeça durante muito tempo, tá? Eu coloquei aqui alguns dos tópicos pra lembrar, né? Os tempos da gravadora, né? Eu falei ali eu devia ter 16, 17 anos, eu trabalhei na Frandiscos, né? Que era o nome da gravadora. Isso devia ser 2003, 2004, trabalhei em torno de um ano lá. A frase do meu pai, né? Quem é artista se veste do jeito que quiser. E hoje você sabe que eu consigo fazer isso. E eu botei aqui, então pra quê? Pra poder fazer a frase ser realizada, eu me tornei artista. Chupa mundo, então agora eu posso vestir como eu quiser, porque sim, eu sou artista. Vocês não pensam mais. Imagina o Sonic que vocês conhecem usando as camisetas da Crazy Eyes, ou aquela camiseta preta de bando, bermudão, o tênis de skate. Se eu chegasse assim, todo arrumadinho, camisa pra dentro das calças, um gelzinho no cabelo pra trás, não ia ter nada a ver, né? Então até isso a gente cria a nossa própria indumentária, tem tudo a ver, né, gente? E eu botei aqui, falar dos artistas da gravadora, né? Porque isso era um fato bem interessante, tá, gente? Porque lá na gravadora não tinham só bandas de rock, também gravava muita banda gauchesca, né? Que pra quem não é aqui do Rio Grande do Sul, que é o famoso galdério, o tradicionalista. Quando tu pensa assim no gaúcho, né? Aquela cara de chapéu, lenço no pescoço, a bombacha, aquela calça mais larga. E eu pensava assim, bom, os galdeirão gravar lá também. E daqui a pouco chegavam os caras pra gravar nessas bandas, os caras vestidos que nem eu, assim, tipo de camiseta, calça jeans e boné. Eu ficava pensando, tá, mas o cara grava numa banda gauchesca. E às vezes tu vai, né, te dar conta depois que a galera que toca em CTG, né, no Centro de Tradições Gaúchas, que toca em baile, que toca nessas bandas, quando eles vão tocar, aquela roupa do gaúcho é literalmente como fazer o teu cosplay ali, entendeu? Tu te veste pro show, né? E eu, adolescente, pensava assim, cara, mas eu sou visual roqueiro sempre, não me visto pra sair na noite vestido de roqueiro e durante os outros dias da semana não me visto, entre aspas, de roqueiro, né? Eu sempre achei isso bem estranho, tá? E foi uma das coisas que eu coloquei pra lembrar aqui. Botei aqui, instituir a bermuda. Sim, gente, quem me conhece sabe assim que pra eu usar uma calça ou tem que estar muito frio ou tem que estar chovendo, porque eu adoro usar bermuda. Inclusive estou de bermuda nesse momento, eu adoro usar bermuda, aquele bermudão de skate, sempre gostei desde que eu me conheço por gente. E lá na gravadora, o estúdio ele tinha ar-condicionado, fora do estúdio não tinha, então era muito quente, e lá era carpete, então que tornava o local mais quente ainda. E eu cheguei um dia e falei assim, cara, só no verão a gente tem que poder usar bermuda. E eu ia trabalhar de bermuda e dane-se, digamos assim. E aí chegou um ponto que foi instituído que no verão o pessoal poderia usar bermuda. Depois todo mundo foi lá me agradecer, porque tanto que eu ia de bermuda, depois se instituiu a bermuda naquele estúdio. Então, olha, mais uma coisa assim, que é aquela coisa, quando tu bate o pé pra uma coisa, né, ninguém vai lá pra gravar o CD da tua banda, tu tá pensando se o cara que tá gravando contigo na mesa de som tá de bermuda ou tá de calça. Não, gente, só quer que o teu CD saia, até porque as bandas que iam lá gravar pagavam pra gravar. Então eram umas coisas assim que eu sinceramente nunca consegui entender, tá? Eu botei aqui, frequentar o escritório, a roupa conflitava, né? Como eu contei ali pra vocês, né? Que quando eu ia realmente no escritório, ficava aquela coisa, né? O guri lá do estúdio chegou e tal. Todo mundo achava legal minha roupa, mas lá o pai não gostava muito. O que eu vou fazer, né, pai? Era o teu jeito, te agradeço, mas criamos a Crazy Art Sonic Name por causa disso. O que a Crazy Art Sonic Name faz? Do produto talvez mais famoso, camisetas pintadas à mão, customizações de roupas. Então foi tipo aquela coisa assim, aquele pequeno incômodo lá da adolescência, né, chegou anos depois com o produto. Então aquela coisa, né, não desprezem quando os pais de vocês falarem alguma coisa pra vocês na melhor das intenções, porque talvez ali estará algo que você vai pegar pra sua vida e aplicar pra frente. Eu botei aqui, né, a revolta de um adolescente fez com que eu criasse as condições de fazer da minha vestimenta a razão deste capítulo. Então, a Crazy Art Sonic Name, que durante muitos anos pintou camisetas e ainda pinta, né? Hoje em dia não pinto mais tanto assim camisetas, mas é o produto mais fabriquei na vida, né? Porque gostava de me vestir com roupas diferentes e poder estar no local que eu estivesse trabalhando com o meu vestimento normal, sem pensar, pô, peraí, eu tenho que me vestir adequadamente para tal local, para tal situação. Tu está preocupado com o trabalho que eu executo, com a roupa que eu estou vestindo, e até hoje eu defendo essa ideia, a roupa é o de menos. A não ser que a empresa tenha um uniforme padrão, fora isso, a roupa é o de menos. Não estando pelado, que vai ser um atentado ao pudor, mas assim, ó, a roupa é o de menos. As empresas têm que te contratar pela tua capacidade, pelo que tu é. A roupa é o de menos, tá, gente? Bom, essa é a parte do texto do livro de hoje. Eu acho que eu falei tudo aqui, tá? Todos os tópicos que eu tinha colocado aqui pra falar, eu acho que eu
separei direitinho. Acho que é isso. E eu vou dar mais um golinho d'água, porque chegamos aos 24 minutos de podcast. Olha só como esse podcast passa rápido. Quando tu vê, já tem quase meia hora. Então, aproveita, faz o mesmo, pega aquela tua aguinha, vai que de repente tu tá dentro do ônibus, abre a tua mochila, deve ter uma garrafinha d'água ali pra tu não morrer de sede, abaixa tua máscara ali, tomar tua aguinha. Se estiver caminhando na rua, fazendo teu Cooper na academia, toma aguinha também, é bom, a gente precisa se hidratar, né? 70 ou 80% do nosso corpo é feito de água, então vamos hidratar, tomando água com o Sonic em 3, 2, 1... Ai, como é bom tomar água. Bom, gente, vamos agora, deixa eu chamar o locutor, chega aí, meu. Vamos agora às dicas culturais do Sonic Cast episódio 16! Muito obrigado, seu locutor. Bom, hoje aqui nas dicas culturais eu tenho uma dica em especial para falar aqui, a primeira de todas, tá? Já quero de antemão deixar um abraço para esse cara que é, além de ser um grande amigo meu, ele é um grande ouvinte aqui do Sonic Cast, é um cara que sempre contribui com pautas, já foi dica cultural, ele sempre dá uns feedbacks muito interessantes e ele tinha me pedido para separar um tempinho aqui do podcast para falar do novo trampo dele aqui, do novo projeto dele. Então, um abraço para ti, meu amigo Pedro Sena, o criador do projeto Reciclave, né, que agora pro ano de 2022 tá chegando com um novo projeto, que é o projeto Step by Step, que não adianta, sempre que eu falar Step by Step, na minha cabeça vem assim, oh baby, na 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 na, né? Step by Step, né? O pé por pé, despacito, de grão em grão, de pezinho em pezinho, porque a ideia do Pedro Sena, olha só que ideia sensacional. Vamos pensar assim, tá? O Sonic Cast, tá, gente? O podcast aqui que vocês ouvem, tem numa média de uns 50 ouvintes que todos os episódios ouvem de cabo a rabo, tá? E alguns episódios chegam a cento e poucas audições, outros em 80. Então, numa média assim que pelo menos 50 pessoas sempre escutam o Sonic Cast. Por que eu tô dizendo isso? Porque a ideia do Pedro Sena com esse projeto Step by Step é que cada pessoa, para os projetos dele agora no ano de 2022, só um pouquinho, gente. Bom, gente, o legal de gravar o podcast em casa é que a vida real ela vai acontecendo conforme a gente vai gravando. Eu pedi ali só um pouquinho, porque bateram na porta da minha casa. Meu vizinho veio aqui me dar um recado. Então, um abraço pro Cláudio, que veio aqui e me deu um recado em meio ao podcast. Dei um pause aqui e segui falando para vocês. Mas, retomando aqui o assunto, o projeto Reciclave, do meu amigo Pedro Sena, que agora pro ano de 2022 lançou esse projeto Step by Step, que não adianta, eu vou de novo. Step by Step, oh baby, não consigo. Por que a ideia do Step by Step? A ideia de grão em grão, a galinha enche o papo. Ele tem ideia de cada pessoa fazer uma doação de R$1. Geralmente as pessoas vão lá e pedem assim, fazem uma vaquinha virtual, fazem aquela coisa daquela ajuda coletiva e colocam uma meta, né? Ele tem uma meta muito ousada aqui para esse ano, tá? Que depois eu vou ler especificadamente aqui cada tópico, tá? Mas a ideia dele é o seguinte, cara, se 100 pessoas escutarem o teu podcast e cada uma doar R$1, eu tenho R$100. Não vai pesar pra ninguém. Agora, se eu for sair pedindo doação mínima de R$10, de R$20, às vezes a pessoa se sente meio intimidada, não vai ter aquele mesma repercussão. E eu realmente concordei com ele. Então, a ideia, tanto aqui para quem vai ouvir o Sonic Cast, com a ideia do Step by Step, do projeto Reciclave, do mano Pedro Sena, como as outras pessoas que souberem desse projeto do Step by Step, é isso, doações de R$1 para não pesar para ninguém. Óbvio, quem puder doar mais, doa mais, mas quem não puder, R$1 não pesa para ninguém. E só para vocês terem uma ideia, tá? O que pretende contemplar esse projeto? Ele pretende contemplar 15 escolas, 2 instituições, 50 interações, 17 ações sociais, 3 convenções e ele pretende atingir com isso no mínimo 1.820 pessoas, e vidas no caso que ele colocou aqui. Eu achei bonito que ele botou vidas, né, cara? 1.820 vidas, tá? Se tu já ficou curioso, quer saber mais como é que funciona o projeto Reciclave, que mistura música, reciclagem, ideia social, papo com gurizada, pra abrir a cabeça, pra falar sobre a nossa vida, falar sobre o cotidiano, sobre dar dicas de qualidade de vida, de tudo, através da música.
também pegando essa ideia da reciclagem, da ecologia, tudo junto, vocês podem procurar a Reciclave nas suas redes sociais. Tem o Instagram, que é @projeto_reciclave, e no Facebook tem a página que é página Reciclave. É recicla, no caso, né? Recicla e clave de sol. Só que é uma palavra só, é Reciclave. Barbadinha. Vou deixar ali na descrição aqui do podcast como é que é o nome certinho. E para fazer essa doação, tem a chave Pix, né? Que, olha só, nunca pedi nada pra vocês aqui no podcast, nunca pedi dinheiro. Eventualmente eu venho aqui e peço patrocinador, mas nunca pedi dinheiro. Dessa vez eu vou pedir para que cada ouvinte que esteja ouvindo o episódio 16 do Sonic Cast faça um Pix de R$1. Acho que, olha, não vai sangrar o dedo de ninguém, não vai deixar ninguém mais pobre nem mais rico. E o Pix, para ajudar nessa ideia do projeto Step by Step, é muito fácil. É o e-mail do Reciclave, que é reciclavemusica@gmail.com. Repite, reciclavemusica@gmail.com. E se você chegou até aqui no episódio número 16 do Sonic Cast, manda aí pra mim hashtag Step by Step, para também a gente fazer esse abraço, essa ideia muito show do nosso amigão, nosso ouvinte, meu brother de milênios aqui, de vidas passadas, Pedro Sena. Parabéns, meu velho, pela tua iniciativa. Saiba que sempre que precisar das ajudas aqui do Mano, tanto no Sonic Cast quanto nas outras plataformas Crazy Arts, Sonic NM, estaremos aqui para sempre no bom grado te ajudar, tá, meu velho? Bom, outra das dicas culturais... eu precisava contextualizar um negócio. Vocês lembram aqui que no episódio passado eu estava comentando sobre aquele poema de Mário Quintana que foi encontrado depois de muito tempo, né? Encontrado dentro de um livro, num sebo, um manuscrito ali à mão, né? Com a letra que foi, de fato, colocada sendo uma letra de Mário Quintana. E eu falei que quando eu tivesse acesso a esse poema de Mário Quintana, eu iria ler aquele no podcast. Olha só que interessante, esse poema, ele foi encontrado, foi escrito pelo Mário Quintana no dia 1º de janeiro de 1941. Então era tipo um poema assim pra meio que abrir o ano, assim, tá? E eu salvei ele aqui no meu celular, eu dei uma minimizada aqui no aplicativo em que eu gravo o Sonic Cast. Eu espero ler ele sem que eu tenha fechado o aplicativo. Então se você nesse momento está me ouvindo falando, sinal que deu certo, que eu consigo minimizar a tela e abrir outra, tá? Se não está ouvindo, só eu vou estar falando sozinho aqui pra mim, mas eu acho que vai dar certo. O poema é o seguinte, tá? Peraí que eu vou tomar um golinho d'água, porque né, é um poema de Mário Quintana que eu vou ler, não é qualquer coisa, só um pouquinho. Bom, o poema é o seguinte, vou tentar fazer a minha melhor voz possível, né? Porque não é qualquer poema, peraí. Pelas estradas antigas, as horas vêm a cantar. As horas são raparigas, entram na praça a dançar. As horas são raparigas, e a doce algazarra sua, de rua em rua, se ouvia, de casa em casa, na rua. Uma janela se abria. As horas são raparigas, lindas de ouvir e de olhar. As horas cantam cantigas, e eu vivo só de momentos. Sou como as nuvens do céu. Prendi a rosa dos ventos na fita do meu chapéu. Uma por uma, as janelas se abriram de par em par. As horas são raparigas, passam na rua a dançar. As horas são raparigas, lindas de ouvir e de olhar. As horas cantam cantigas, e eu vivo só de momentos. Sou como as nuvens do céu. Prendi a rosa dos ventos na fita do meu chapéu. Uma por uma, as janelas se abriram de par em par. E este é o poema de Mário Quintana, o grande poetinha, né? Como eu tinha comentado nos episódios atrás, na minha visita lá na Casa de Cultura. E no episódio seguinte, entre eu gravar um episódio e outro, surgiu a história desse poema inédito do Mário Quintana, encontrado dentro de um livro, num sebo, por um colecionador. Olha só que loucura. Então, este poema também aqui nas dicas culturais do Sonic Cast. Ainda bem que eu não gaguejei, que eu não li nenhuma palavra errada. Olha, eu vou dizer que eu meio que decorei esse poema aqui pra quando eu lesse aqui ele não não é errado. Mas enfim. E a terceira, olha só, hoje tão bonito, né? Não é nenhuma nem duas, mas sim 3 dicas culturais. Sabe quando tu assiste um filme muito por acaso, assim, tipo, tu não tá esperando ver nada, assim, tipo, tá sem sono e fica ali vendo TV, e daqui a pouco, assim, começa um filme, um filme brasileiro, será que é bom? E tu te surpreende, porque o filme era maravilhoso, e eu até então nunca tinha ouvido falar desse filme em nenhum canal, em nenhuma mídia, em nada. Então pra gente ver que às vezes o melhor dos filmes, o melhor dos cinemas vai estar no horário mais, digamos assim, menos atraente pros canais de televisão, tá?
assistindo aqueles filmes que dá tipo no Corujão, assim, tipo 2 da manhã, o filme chamado Alice Júnior, um filme brasileiro, tá? De 2019, um filme que é bem tranquilo de ver, tem 1 hora e 26 minutos, menos de 1 hora e meia, protagonizado pela Anne Celestino, dirigido pela Gil Baroni. E eu vou explicar o porquê que é legal nesse filme, tá? Esse filme conta a história da Alice Júnior, que é uma menina trans se descobrindo num mundo completamente preconceituoso, de bullying. Ela tem 16 anos, se muda do Nordeste, de onde ela mora, pro sul do Brasil. O pai dela consegue um emprego aqui no sul do Brasil e ela vem pra cá. Então ela vai estudar num colégio assim bem do interior, bem diferente do que ela estava acostumada. Então com aquela coisa assim de interior, aquela pessoa com a mente fechada, ela tem que usar o uniforme do colégio, ela gosta de usar, tipo, ela é uma menina, tu olha assim, é uma menina, tu nem imagina que é um menino se descobrindo num corpo de mulher. E toda a história do filme baseado nisso, baseado em questões de preconceito, em questões de bullying, em questão de aceitação, num universo jovem, de colegial, de turma de alunos de 15, 16 anos, mais ou menos por aí. E um filme nacional, e que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. E um filme teoricamente recente, um filme de 2019. E esse filme, já que eu vi ele num horário completamente inusual de eu estar acordado para ver televisão, eu vi na TV aberta, tá, gente? Mas esse filme tá disponível no Netflix, né? Que eu acho que a maioria das pessoas que ouvem o Sonic Cast aqui no Spotify, imagino eu que também tenham acesso a Netflix. Então esse filme está, pelo menos no dia que eu estou gravando o Sonic Cast, episódio 16, a gente sabe que muito filme entra no Netflix e sai da plataforma ao bel prazer deles lá, né? Mas esse filme sim está disponível no Netflix. Filme chamado Alice Júnior, e é um filme de humor, tá? Ele é bem humorado, muito leve, assim, mas não é aquela coisa, aquele humor brasileiro de bordão que a gente tá acostumado. Não, um filme, olha, muito inteligente, com piadas muito boas, com sacadas muito boas, alguns momentos pesados também, porque envolve bullying. Tem uma cena, não é questão de spoiler, mas é uma cena lá do filme, uma cena de uma agressão física na piscina, assim, que, nossa, eu vi aquela cena, assim, quase desliguei a TV, porque me deu um ruim real ver aquela cena, assim, mas são coisas do cotidiano que acontecem. Todo mundo que assiste o filme vai se identificar, ou já viu uma situação parecida, ou viveu, ou conhece alguém que viveu, se enxerga ali. É um filme muito legal mesmo, o filme Alice Júnior, um filme nacional de 2019 que tá no Netflix e que todo mundo pode assistir, e eu quero que assistam porque realmente é um filme muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Bom, gente, eu já falei aqui das dicas culturais, tivemos essa pequena interrupção aqui de atendimento de porta. Para evitar que novas interrupções aconteçam, eu vou me despedir aqui de vocês, tá? Vamos partir pros tchau aqui. E eu preciso pedir uma coisa, né? Eu sou pedichão, né? Quando eu digo que eu não vou pedir, mas eu vou lá e peço. Agora temos no Spotify, onde você escuta o Sonic Cast, né? Não faça como o Neil Young, não sai do Spotify. Fique, escute Sonic Cast, um podcast com ideias bacanas, que prega pelo amor e não pelo ódio, que prega pelo mas o antifascismo, o antinazismo, não o antivacina, né? Vamos colocar o que é bom ser anti, o que não é bom ser anti, tá, gente? Bom, agora no Spotify você pode avaliar os podcasts. Você vai ali no Sonic Cast, onde tem a minha carinha ali, aquela com as mãos no rosto, assim, igual o quadro do grito. Vai ter uma estrelinha embaixo escrito assim, avaliar podcast. Aí tu clica, dá 5 estrelinhas pro amigo. Vamos botar esse podcast lá em cima, nos melhores avaliações. Vamos botar ele com 5 estrelas. Já que a galera que escuta que Sonic Cast é um nicho bem fechadinho, bem redondinho e cremoso, como costumo brincar, vamos fazer todo o nosso círculo aqui, todo o nosso redondismo e cremosismo aqui, dá 5 estrelas para esse podcast, tá, gente? Se você também é ligado no Instagram, vai lá, quando tiver ouvindo o Sonic Cast, faz aquele story bonitinho, marca lá @Sonic_NM, ou então faz um videozinho ou uma fotinho, onde é que você tá ouvindo o podcast, de repente tá dentro do ônibus, ou tá trabalhando, ou tá em casa fazendo aquela faxina, ou ainda tá de férias, tá na praia, de repente tá na academia malhando ali, perdendo aquele bacon que tu comeu no final de semana, vai lá e marca ali, ouvindo o Sonic Cast no lugar tal, e marca ali @Sonic_NM. Lembrando que também é a mesma arroba do Twitter. Se quiser me seguir lá no Twitter, lá tem meio que mais focado em outras coisas. Lá também tem coisa do meu trabalho, mas lá eu sou às vezes mais direto, né? Sabe como é que é Twitter, né? Poucos caracteres pra gente se expressar,
pra gente colocar nossas ideias, nossas palavras. Ando até meio brincando lá de comentar Big Brother lá, mas do meu jeito, meio que dando pedrada em todo mundo, apedrejando aquilo lá, mas enfim. Bom, me segue lá no Twitter também, que é a mesma arroba, que é @Sonic_NM. Temos também a página no Facebook. Lá você procura por facebook.com/CrazyArtSonicNM, que também é o mesmo nome do canal do YouTube. Chegamos lá aos 400 inscritos no YouTube. Vamos fazer chegar aos 500, quem sabe, né? Com essa galera aqui do podcast. Eu sei que vocês vão dar esse apoio. Vão lá no YouTube, que é o mesmo nome, Crazy Art Sonic NM. Ou daqui a pouco, tu tá gostando aqui do podcast, gosta dos assuntos que falados por aqui, tu quer dar aquele feedback maior, quer escrever um texto maior, não quer mandar no WhatsApp, quer mandar um e-mail explicando o que tu achou, o que tu não achou, o que tu concorda, o que tu discorda, quer dar alguma dica, ou de repente tu tem uma pequena empresa, um comérciozinho do teu bairro, uma pequena mercearia, uma pequena lojinha, tu quer de repente colar aqui no Sonic Cast, dar o teu merchan, ser citado igual os meus bros aqui da Draft Personal Soccer ou Draft Personal Soccer em todos os episódios, me manda um e-mail pra gente fazer uma proposta, né, preços módicos aqui para patrocinar o Sonic Cast. Manda um e-mail para sonic_nm@yahoo.com.br. Bom, você sabe, né? Se você estiver ouvindo esse podcast ao acordar pela manhã, né, esfregando o olho, tirando aquela remela, eu te desejo um bom dia. Se tu já almoçou, porque tu sabe, se tu não almoçou, não vem dar boa tarde. A tarde é só depois que almoça. Pra mim é assim que funciona. Almoçou, eu te desejo uma boa tarde. Agora, passou o teu dia, escureceu, chegou do serviço, tá cansado, vai tomar aquele banho bonito, aquele banho da beleza, aquele banho renovador. Aí de noite, bom, te desejo uma boa noite. Ou daqui a pouco, perdeu o sono, madrugada, tu não sabe o que tu vai ouvir. Queria ouvir o Neil Young, mas ele já tirou as músicas dele do Spotify. Você pode maratonar o Sonic Cast, aproveita os últimos episódios da primeira temporada, episódio 16. Você tem outros 15 antes desse pra ouvir. O que eu te desejo? Uma boa madrugada pra você. Um beijo na sua tíbia, um beijo para as minhas amigas, para os meus amigos, para os meus amigos. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau, tchau, companheiro.